Alguma vez já passou pela cabeça como é que um computador lembra de tudo? Das fotos, dos arquivos, de cada coisinha? Pois é, por trás da tela tem um universo invisível onde acontece uma batalha constante entre velocidade e memória. E hoje a gente vai mergulhar nesse mistério para entender como ele define basicamente tudo o que a gente faz no mundo digital. Vamos começar com aquela pergunta que todo mundo já se fez um dia. Se os processadores de hoje são, nossa, absurdamente rápidos, fazendo bilhões de contas por segundo, por que às vezes parece que o computador leva uma eternidade para abrir um arquivo simples? A resposta, por mais estranho que pareça, está na diferença brutal entre pensar e lembrar. E quando eu digo brutal, não é exagero. A gente está falando de uma diferença de mais ou menos 1 milhão de vezes. Isso mesmo, 1 milhão. É como comparar a velocidade de um caça-jato com a de uma tartaruga. É esse abismo gigantesco que os engenheiros de computação vivem tentando resolver. E aqui está o coração do problema. De um lado a gente tem a memória da CPU, a famosa memória RAM. Ela é super rápida, mas é volátil. O que isso quer dizer? Acabou a energia, ela esquece de tudo na hora. E claro, ela custa caro. Do outro lado tem um armazenamento em disco, que é bem mais lento, mas é persistente. Ou seja, ele guarda tudo mesmo com o computador desligado. E o custo é muito menor. Por isso que o computador precisa dos dois, uma memória de trabalho ágil e uma memória de longo prazo que seja confiável. Ok, então como é que os engenheiros fazem para esses dois mundos tão diferentes conversarem? A resposta está numa ideia muito, mas muito genial, chamada de hierarquia de armazenamento. Pensa numa escada, onde cada degrau é uma troca, um pouco mais de velocidade por um pouco menos de espaço e por aí vai. Basicamente, essa hierarquia é um sistema de camadas bem esperto. A lógica é até que simples. Lá no topo, a gente coloca o que é mais rápido e mais caro, só que em pouca quantidade. E lá na base fica o que é mais lento e barato, mas que tem uma capacidade enorme. É um verdadeiro ato de malabarismo da engenharia para equilibrar tudo isso. Na prática, a gente pode pensar em 3 níveis principais. O armazenamento primário, tipo a RAM, é como se fosse sua mesa de trabalho. Tudo que você está usando agora está ali, com acesso imediato. O secundário, como os SSDs, seria o seu armário de arquivos. Guarda tudo o que você precisa ter por perto. E o terciário? Esse é o galpão externo. É lento para chegar lá, mas é gigante e barato. Perfeito para guardar backups e coisas que você não usa todo dia. Beleza, então o problema de velocidade versus custo está mais ou menos resolvido com essa escada. Só que isso cria um outro desafio. Com tanta coisa guardada, como é que a gente acha aquela agulha no meio do palheiro? Pensa só, ter terabytes e terabytes de dados e toda vez que precisar de uma informação, ter que ler o disco inteiro. Seria como procurar um livro específico numa biblioteca do tamanho de uma cidade, só que sem catálogo, sem nada. A gente precisa de um plano, de uma estratégia de organização. E a solução é exatamente essa: organização. Do mesmo jeito que numa biblioteca. A forma como os arquivos são arrumados fisicamente no disco muda completamente o jogo. Vamos dar uma olhada em 3 métodos principais. E cada um deles tem suas vantagens e, claro, suas desvantagens. Como dá para ver, não existe uma solução mágica que sirva para tudo. Se a prioridade é adicionar dados novos o mais rápido possível, sem se preocupar em procurar depois, um método não ordenado é perfeito. Agora, se o negócio é fazer buscas rápidas e ler tudo em sequência, o método ordenado é o caminho. Mas haja paciência na hora de inserir algo novo. E se o objetivo for encontrar um item específico na velocidade da luz, aí o método hash é imbatível, mas pode esquecer a ideia de ler os arquivos em ordem. A escolha certa sempre vai depender da tarefa. Certo. Já sabemos como guardar e como encontrar os dados. Mas e quando o hardware resolve falhar? Porque, vamos ser sinceros, uma hora ele falha. Discos rígidos quebram. Como a gente se protege do pesadelo de perder tudo de uma vez? E aqui vem uma coisa que parece até contraintuitiva. Quanto mais discos você usa para ter mais espaço, maior a chance de que um deles dê problema. Pensa bem, se a chance de falha de um disco é X, a de ter 100 discos é 100 vezes X. É óbvio que a gente precisa de uma proteção extra. E essa proteção tem nome: RAID. A ideia por trás dele é genial. Pegar vários discos físicos, vários mesmo, e fazer o computador enxergar todos eles como se fossem uma coisa só. Isso serve para 2 coisas. Primeiro, ganhar mais velocidade e segundo, que é o mais importante, criar uma rede de segurança para que, se um dos discos falhar, os dados não se percam para sempre. No mundo do RAID, existem 2 estratégias principais. A mais simples de entender é o espelhamento. É literalmente isso. Tudo que se grava num disco é copiado na mesma hora no outro. Se um deles quebrar, o outro assume na hora. Já a outra, que é mais sofisticada, é a paridade. Em vez de fazer uma cópia completa, ela guarda uma espécie de pista matemática.
Se um disco falhar, o sistema usa essa pista junto com os dados dos outros discos para reconstruir tudo o que foi perdido. Bem inteligente, né? Bom, até agora a gente falou de velocidade, organização e segurança, mas sempre pensando num sistema só. E quando a gente pensa na escala da internet? Nos data centers gigantescos que rodam o mundo? Como é que se gerencia armazenamento para um planeta inteiro? Hoje em dia, a ideia de ter um disco rígido preso a um único servidor simplesmente não dá mais conta do recado. A necessidade agora é de que muitos servidores consigam acessar um oceano gigantesco e compartilhado de dados. E isso forçou uma mudança total de paradigma. A gente saiu do armazenamento local para ir para o armazenamento em rede. E nesse mundo do armazenamento em rede, 2 modelos são os reis. Pense na SAN como se fosse uma super rodovia particular, de altíssima velocidade que leva dados brutos direto para os servidores. É perfeita para bancos de dados que precisam de performance máxima. Já o NAS é mais como uma biblioteca pública, um lugar centralizado onde vários usuários podem acessar e compartilhar arquivos de um jeito bem mais fácil. Então, vamos amarrar todas as pontas. A gente começou com aquele abismo de velocidade entre o cérebro do computador, a CPU, e sua memória de longo prazo, o disco. A solução para isso? A hierarquia de armazenamento, que equilibra a velocidade e custo. Para encontrar os dados, a gente viu que existem diferentes métodos de organização. Para não perder tudo em caso de falha, usamos o RAID. E para fazer tudo isso funcionar na escala global, a gente tem arquiteturas como SAN e NAS. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro. A quantidade de dados no mundo está explodindo de um jeito absurdo e a inteligência artificial precisa de acesso a esses dados de forma cada vez mais rápida. Qual será, então, o próximo grande desafio, a próxima barreira que a gente vai ter que derrubar no mundo do armazenamento? Uma coisa é certa, a inovação não vai parar tão cedo.